Ó, galera, dando acabamento aqui na varandinha, ó, do acabamento. Colocando esse corrimão aqui, aí vai ser todo planado, lixado, pra ficar bem. Desse outro lado aqui ainda não foi terminado, vai ter que terminar ainda. Já tá a peça cortada, falta só completar agora. Show? Então é isso. Aqui as portas do comando fibrada. O vibrador já fibrou tudinho, tá tudo fibradinho. Ali a janela, outra porta. Aí vai ser colocado aqui. Vai ser colocado aqui o banheiro. Aqui a cozinha. Aqui é dentro do comando. Também vai ter trabalho aqui por dentro para finalizar, dar acabamento por dentro também. Show? Isso aqui é o fera.